tanto que sempre permeou a vida dele. Absoluta confiança na graça supridora de Deus, porque sem a graça nada é possível. Mas por outro lado, em pleno equilíbrio, ele vai apontar a sua responsabilidade, a de Paulo, a dele mesmo. E ele vai dizer: é por isso que eu me afadigo. Não cruza os braços. Não apenas tenha uma atitude de oração e de intercessão pela igreja. Isso também. Ele diz aí em Colossenses mesmo, capítulo 2, iniciando: quero que saibais quão grande luta venho mantendo por vós. Essa luta é oração. Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Sem dúvida, Paulo era um guerreiro de oração. Mas além disso, Paulo era um trabalhador, um obreiro com a palavra do Senhor. Então ele diz: sim, eu me esforço. Eu me afadigo, é a palavra dele, esforçando-me o mais possível. Então, irmãos, quem sabe já aí nós precisamos ser, já de início, ajudados a nunca pendermos para um lado ou para outro lado nesse equilíbrio de sintonia fina na palavra de Deus, que é o equilíbrio entre graça e responsabilidade. Quantas vezes temos falado isso entre nós? Seja nos encontros que temos tido em diversas assembleias, seja em encontros maiores mesmos, como este. Esse equilíbrio de sintonia fina. Tudo é, sem dúvida, pela graça. O que não é pela graça em nossas vidas? Nada. Mas a graça não trabalha só. A graça trabalha nos habilitando, para que então possamos responder à graça, coisa que nunca poderíamos fazer antes de recebermos a graça. Mas nós somos aqueles que já receberam a graça, porque da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Louvado seja o nosso Senhor. Então, amados, que sintonia fina esse equilíbrio entre graça e responsabilidade. Que o Senhor nos ajude a não pendermos para nenhum dos dois lados. Se pendermos apenas para o lado da graça, a única coisa que podemos aguardar é uma vida de libertinagem. Se nós pendermos exclusivamente para o lado da responsabilidade, a única coisa que podemos aguardar é uma vida de jugo e de legalismo, porque não recebemos em nós o veredito final: eu de mim mesmo nada sou, e o sem mim nada podeis fazer, mas comigo tudo podeis fazer, porque tudo posso em união com aquele que me fortalece. Então, que equilíbrio fino é esse, amados irmãos? Então, por que Paulo é tão enfático no tema maturidade cristã? Ora, irmãos, é muito bonitinho. Nós somos pais, e particularmente os que já criaram filhos, então tiveram experiências ao longo da jornada toda. É muito bonitinho nós vermos nossos filhinhos. Como nos alegramos quando nós criamos nossos bebezinhos. Colocando-os no nosso peito, cuidando deles, engatinhando junto com eles, colocando eles em cima das nossas costas, brincando de cavalinho. Mas não teremos prazer se eles permanecessem assim. Nossa meta para eles sempre foi maturidade, crescimento em vida e caráter. Como poderia ser diferente na família de Deus? Então, amados irmãos, talvez ninguém como Paulo, não que outros não o tenham feito, João o fez, Pedro o fez, sem dúvida nenhuma, mas é porque nós temos a metade do Novo Testamento escrita pela pena de Paulo e do seu amanuense, metade de todo o Novo Testamento. Então, em ninguém nós vemos um fogo tão ardente por maturidade como em Paulo. Então nós lemos um extrato desse tema nos versículos que acabamos de citar, e como falamos há muitos outros. Ele anela, ele geme, ele ora e ele trabalha pela maturidade cristã do povo de Deus. Como nós poderíamos viver, nos relacionar e nos reunir com outro objetivo
que não seja esse. Nós estaríamos muito aquém daquilo que Deus tem no seu coração e então claramente expressado através desse tão especial vaso chamado Paulo. Nós temos tido a oportunidade de gastar tempo com uma Assembleia do Senhor, aqui mesmo onde nos reunimos, nessa cidade. Já, se não me engano, 7, 8 meses estudando a vida e serviço de Paulo. Após termos estudado algo sobre a vida e serviço do Senhor Jesus, nosso primeiro e grande modelo. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós não estamos tratando com o Santo Filho de Deus encarnado. Esse é o nosso modelo com M maiúsculo, o Verbo que se fez carne. Mas quando olhamos para a vida de Paulo, nós estamos olhando para um pecador. Nosso Senhor não foi um pecador, Ele é o Santo de Deus. Sem dúvida, Ele foi o servo dos servos e o Verbo que se fez carne, homem. Mas quando olhamos para... e viveu como homem, serviu como homem. Mas quando olhamos para Paulo, nós estamos tratando com um homem que nasceu em pecado. Um pecador redimido, assim como nós. Mas sabe o que nós vemos na vida dele? Esse servo dos servos, o Senhor Jesus, colocou as mãos nesse barro disforme chamado Saulo de Tarso e fez dele um vaso tão glorioso que ele então pode escrever sobre si mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: eu fui constituído um modelo para todos os que hão de crer nele, no Senhor Jesus, para a vida eterna. Você já pesou o significado dessas palavras? Eu alcancei misericórdia, 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 em diante. Eu alcancei misericórdia para que servisse eu de modelo. E a palavra que ele usa, já citamos aqui em outras situações, é aquela derivada do typos na língua original. De onde nós tínhamos aquela antiga palavra usada no nosso português coloquial, hoje já não se usa mais, tipografia, que era o nome antigo das gráficas de hoje. Tipografia. Porque tipo fala de um molde, um modelo, que então aquelas letras, né, eram impressas através desses tipos, ou dessas letras. Então Paulo diz: eu fui feito um tipo para todos os que hão de crer no Senhor Jesus. Porque ele colocou as mãos sobre esse barro disforme, Saulo, e o tornou esse vaso tão admirável. Então, amados irmãos, o que nós vamos fazer nessas 3 noites que teremos juntos, no que concerne a minha responsabilidade? Hoje, nós iremos estudar 8 marcas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que são marcas de imaturidade. E é muito claro qual é o nosso objetivo. Nós queremos extrair delas marcas de maturidade. Então nós vamos fazer o contraponto. Nós vamos ver quais eram as evidências de que os coríntios eram bebês, os coríntios eram crianças. Já lemos um texto inicialmente e vamos a outros posteriormente. Não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Por isso leite vos dei a beber. Então nós vamos receber, louvado seja nosso bendito Senhor, muita ajuda através da epístola de Paulo, primeira aos Coríntios. Porque ele está tratando de imaturidade. Então é claro que cada evidência de imaturidade tem o seu contraponto. Entendendo o que nós devemos considerar diante do Senhor, aplicando isso, ajude-nos o Senhor, aplicando isso íntima, pessoal e profundamente às nossas vidas, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto congregacional ou corporativo. E então nós vamos ver, com a ajuda do Senhor, e nos sondar diante dessas marcas. Se nós temos aqui ou ali, de uma forma ou de outra, temos tido marcas de imaturidade. E que o Senhor, por sua graça, irmãos, cumpra um único propósito, não só nessa noite, mas em todo esse encontro. Essa tem sido a oração de muitos santos no tempo prévio a este encontro, regado de oração, não só por uma assembleia, mas por várias assembleias do povo do Senhor.
E nosso encargo